Olá, gente amiga, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, que bom, mais um dia estarmos na presença do Senhor, estarmos aqui adentrando o seu lar, a sua empresa, a sua família. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, dia abençoado, que esse dia seja produtivo, muito cheio da presença do Espírito Santo, que você possa construir coisas lindas, maravilhosas para o Senhor, para a sua família, para a sociedade que você está inserido. E é um prazer mesmo poder estar falando com vocês aqui. Vamos lá, nesse primeiro momento, preciso que vocês que não é inscrito no canal, se inscreva, que você deixe o seu like, que você compartilhe muito, você nos ajude a aumentar a frequência, a aumentar os inscritos e as pessoas que estão recebendo esse conteúdo aqui para a glória de Deus. O Além do Culto é o nosso programa semanal, diário, de segunda a sexta-feira. Nós estamos aqui todos os dias, religiosamente, rigorosamente, de forma disciplinada, às 10 horas da manhã, separando esse tempo para estar à mesa com você, separando esse tempo para ter essa comunhão, esse discipulado, essa escola bíblica, esse tempo de compartilhar, esse tempo de partilhar a palavra de Deus e aquilo que Deus tem nos entregado. Hoje o nosso tema é generosidade na prática. Quero te fazer uma pergunta. Você é generoso? Você é generosa? Eu acredito que você vai responder que sim. Obviamente, creio que você vai responder que sim. E que bom, se você é generoso ou generosa, que bom, porque a generosidade, ela é a extensão da nova natureza. O nosso Pai, ele é generoso. Nosso Pai, o nosso Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é generoso. Ele é tão generoso que ele olhou para a humanidade, viu que a humanidade estava caída, estava perdida, que o pecado tinha dominado a humanidade e que a humanidade estava perdida, estava sem salvação, estava condenada. O que que ele faz? Ele vem e dá o seu filho. Ele dá. A Bíblia diz isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou o seu único filho para morrer por essa humanidade. Então, é a expressão da generosidade do Pai, é a entrega do filho. E a expressão da generosidade do cristão é a entrega em todas as áreas da vida. Porque o nosso Pai é generoso, ele deu o Filho, e porque nós temos o Filho, nós acessamos o Pai, então a expressão dessa nova natureza, dessa nova criação que nós somos, é ser generoso e ser generosa. Nós vamos começar aqui com um texto de Atos, capítulo de número 20, versículo de número 35, para nós estudarmos um pouquinho e falando sobre aquilo que Deus ele deseja fazer conosco hoje. Atos 20, 35. Pega aí o seu cafezinho, organiza aí um chá, uma água, participa conosco, né? Eu sei que nem todo mundo consegue parar o que está fazendo, muitas pessoas continuam trabalhando, mas se você pode ter esse tempo aí de pelo menos nos ouvir, vamos participar juntos aí para a gente crescer juntos. Atos 20, 35 diz assim: Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, tem uma segunda parte aí, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eu sei que nós ficamos sempre na expectativa de receber alguma coisa, todos nós. Você começa com uma criança, se você é o pai de um menino ou de menina, né, que você vai fazer uma viagem e é uma criança, eles estão na expectativa de que quando você volte, você traga algum presente para eles. Eles não cultivam ainda nessa fase de criança muito a tua presença, é mais os seus presentes. Então sempre está na expectativa de receber alguma coisa. E todos nós, seres humanos, a gente cresce com isso também. A gente tem essa expectativa de que a gente vai receber algo, de que a gente vai ganhar algo, de que a gente vai ser elogiado, não é? Muitas pessoas, você olha para ela, ela te faz uma coisa, você olha para ela, assim, no rosto dela, ela tá esperando. E aí, você não vai falar nada? Você não vai me agradecer? Você não vai me elogiar? Você não vai falar que eu fiz legal, que eu fui bem? Entende? Então é uma coisa que está dentro de cada um dos seres humanos. Mas aqui, o que eu aprendo com a palavra de Deus? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Ou seja, a condição de prover, a condição de entregar, a condição de ser provedor na vida de alguém é muito mais satisfatória do que a condição de estar de receber ou de pedir, ok? Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é dar é melhor do que receber. É baseado nesse princípio das Escrituras, em Atos 20, 35. Provérbios 11, 25 é um outro texto que eu gosto muito e eu quero colocar na mesa para você nessa manhã.
Observa que a nossa estrutura sempre ela é escriturística, a nossa base sempre ela é bíblica. Então nós começamos com Atos 20:35, primeiro versículo. Nós estamos agora Provérbios capítulo 11, versículo 25. Diz assim: a alma generosa prosperará. Vou ler de novo. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Ou aquele que dá também receberá. Porque presta atenção, gente. Existe uma lei na Bíblia chamada lei da semeadura. A lei da semeadura, ela não falha. Se você plantar semente de abóbora, vai nascer ali um pé de abóbora e vai produzir abóbora. Não se sabe na história alguém que plantou abóbora, semente de abóbora, que conferiu aquela semente, nasceu o pé de abóbora e produziu abacaxi. Não tem como, não existe. Então, a Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, aquilo que o homem semear, ele colherá. Quando nós vamos avançar um pouquinho, e o apóstolo Paulo está ensinando na igreja de Corinto, ele diz que assim, ó, aquele que dá bastante, aquele que dá com generosidade, aquele que dá com substância, ele vai colher muito. E é até óbvio, olhando para a lei da semeadura, que aquele que dá mais vai colher mais, aquele que planta mais vai colher mais, aquele que planta menos vai colher menos. Então é óbvio essa informação, mas é uma informação que nós precisamos dar valor a ela. Então o que o provérbio está dizendo? Que a alma ela é essa alma. Vamos destrinchar esse versículo. O que é a alma? A alma é o nosso sistema de crenças e pensamentos. A alma não é aquele fantasminha camarada do filme, né? A alma tá indo embora, a alma saiu do corpo. Não tem nada a ver com isso. A alma é o nosso sistema de crenças e pensamentos. É aquilo que a Bíblia chama de coração. Então, essa pessoa que tem esse sistema de pensamento generoso, o que é um generoso? É o farturento, é o farturoso. Sei lá como que falaria isso. É o cara que tem fartura. Entende? Não é regado, não é mesquinho. Entende? Não é gastão, mas também não é mesquinho. É equilibrado, sabe? Mas é generoso, é excelente. Eu acho que essa é a melhor palavra. Então, essa pessoa, estamos destrinchando o versículo, a alma, o sistema de crença e pensamento. Essa pessoa que tem sistema de pensamento de generosidade, ela vai ser próspera. E ser próspero, presta atenção, ser próspero não tem nada a ver com acumular riquezas. Aqui são duas coisas diferentes. Prosperidade é uma coisa, acumular riquezas é outra coisa totalmente diferente. Nós podemos ter uma pessoa próspera que não tem riquezas acumuladas. E nós podemos ter uma pessoa que tem riquezas acumuladas que não é próspero. Porque o próspero é aquele que consegue viver bem com aquilo que Deus deu e abençoar outras pessoas. Então esse é o próspero. Esse é aquele cara que nunca vai ter falta de nada. Esse é o próspero. Nunca tem falta de nada. De repente, o que acumula riquezas, para acumular riquezas, ele deixa de comprar alguma coisa. Eu conheço história, gente. Eu conheço histórias de homens que iam na padaria comprar pão e tinha uma família lá com 4, 5 filhos e a mulher. Ele ia lá e comprava um pão para ele e um pão para as crianças dividir. Dava um pão para as crianças dividir entre elas e entrava para o quarto e comia outro pão. Nem para a mulher ele dava. É forte isso aqui, gente, mas é uma história real. Não é fictícia. Eu não vou falar a cidade nem a pessoa para não, né? Mas eu conheço. Já morreu. Graças a Deus. E a família não tem saudade. Entende? Então vamos lá, no versículo. A alma é esse sistema de crença e pensamento. Então o que o provérbio está dizendo? Essa pessoa que tem esse sistema de crenças e pensamento generoso, de excelência, que abençoa, que é generoso, ele é próspero. Ele não vai ter falta de nada. Ele não vai ter falta de nada. Então, esse é o princípio da generosidade e da prosperidade, da bênção do Senhor. Então, Provérbios 11, 25. A alma generosa, ela prosperará. Quem dá alívio aos outros, olha, presta atenção, isso aqui é forte. O que é dar alívio aos outros? É as pessoas que é ponte para outras pessoas. Eu sou um canal de bênçãos com a minha riqueza para outra pessoa. Deus me deu recurso, Deus me deu estrutura, Deus me deu uma empresa. Vamos pensar numa empresa hoje que emprega 100 famílias. Se Deus me deu essa estrutura, essa empresa que emprega 100 famílias,
eu tenho uma riqueza. No mínimo, aí eu pagar um salário de R$ 3.000 para cada um desses funcionários já é um valor significativo. Ou seja, essa empresa ela tem que faturar pelo menos 5 vezes esse valor que eu pago para os funcionários, certo? Então, é um lugar que eu tenho já um valor considerável de renda, de riquezas, de recursos passando por mim. Agora, se eu uso essas 100 famílias, essas 100 pessoas, só para produzir mais riquezas para mim, eu não estou com a motivação correta. Agora, se eu entendo que essa riqueza que Deus me deu, que essa estrutura que Deus me deu, que essa possibilidade que Deus me deu de cuidar de 100 famílias, que eu posso abençoar os filhos dessas famílias, que eu posso abençoar os maridos dessas famílias, que eu posso abençoar as mulheres dessas famílias, que eu estou gerando oportunidades para eles também se tornarem prósperos, abençoados e quem sabe até ricos, queridos, há uma bênção aí. Então eu estou dando alívio. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O generoso, aquele que dá alívio à família de alguém, pode ter certeza, isso aqui é uma promessa. Você sempre vai ter alguém para cuidar de você, você sempre vai ter alguém para cuidar da tua família. Não adianta, se você serve a casa de alguém, se você é ponte de Deus na vida de alguém, você sempre terá, em algum momento da sua vida, da sua história, uma bênção de Deus reservada para alguém cuidar de você, da sua família. Da mesma forma com que você cuidou da família dos outros, alguém vai cuidar da sua. É o princípio da lei da semeadura. Aquilo que você planta, você vai colher. Então, o versículo aqui, em duas partes, a alma, que é esse sistema de crença e pensamento do generoso, sempre prospera. O que é a prosperidade? Não ter falta de nada. Diferente do acumulador de riquezas. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quem é ponte na vida de alguém, sempre vai ter uma ponte quando ele precisar na sua vida também, ok? Jesus, ele nos ensina que a verdadeira alegria não está no que acumulamos. Então, as pessoas, elas pensam o inverso daquilo que a Bíblia diz. Ó, se eu trabalhar muito e eu acumular muito, então eu serei feliz. Não, primeiro, eu estava ouvindo ontem um podcast, e o pastor Lamartine Pozella, que é um dos pastores assim bem relevantes do nosso país, já foi deputado federal 2 vezes, tem uma igreja assim muito muito grande, é um cara bem influente nas redes sociais. Ele estava contando ontem que o sogro dele trabalhou muito, construiu muitas riquezas. Porém, no final da vida ele compartilhou com o pastor Lamartine o seguinte: Lamartine, eu ganhei muito dinheiro, eu conquistei muitas coisas, só que eu tenho um arrependimento na minha vida. Ele falou: qual é, meu sogro? Eu não tive tempo de passear com a minha mulher. Eu não usei o meu dinheiro, não usufruí do meu dinheiro para dar uma qualidade de vida para minha mulher. Nós não usamos o dinheiro para passear, nós não passeamos. Isso é uma tristeza que eu tenho. Eu deveria ter usado as riquezas que eu conquistei para abençoar a minha família, para a gente usufruir. E eu não tive tempo, eu tô morrendo e eu não vou usufruir. Então é uma mentira a gente pensar que acumulando riquezas e não desfrutando daquilo que Deus dá, a gente vai ser feliz. Então, para Jesus, e Jesus nos ensina que a verdadeira alegria não está no quanto acumulamos, mas naquilo que nós compartilhamos. É melhor dar do que receber. O mundo, o sistema caído da terra, ele valoriza sempre o ter. Olha, aquele cara tem uma caminhonete de R$ 500.000. Olha, aquela irmã tem uma lancha de R$ 1 milhão. Olha, você viu a casa daquele homem? Nossa, ele comprou uma casa de 5 milhões. As pessoas do sistema caído, elas valorizam o quê? Aquilo que a gente tem. Se você tem, você vale. Se você tem, você não vale. Agora, no reino de Deus... No reino de Deus, a valorização ela é inversa. Por isso que nós dizemos que o reino de Deus, ele é inverso. É o reino de ponta cabeça. É o reino de ponta cabeça. Aqui no reino de Deus, o maior é o menor. O que mais tem é o que nada tem. O primeiro é o último é o primeiro. É inverso. No mundo, não. No mundo caído, no sistema que governa o mundo caído, quanto mais posse tem, mais pompa tem, mais celebrado é. Por exemplo, se chega aqui no ambiente público, vamos falar aí, não vamos citar nomes não, mas chega um bilionário, um milionário ou um bilionário em qualquer ambiente público que tem as pessoas da sociedade, as pessoas já chama de doutor. Talvez o cara tenha quarta série. Ele não é um doutor, ele só teve a capacidade de ganhar muito dinheiro. Ou de repente ele recebeu uma herança, e a partir daquela herança ele fez aquele dinheiro crescer demais. É uma habilidade que ele teve, mas não é o doutor. Mas as pessoas baixam a cabeça, chegou o doutor fulano de tal, o excelentíssimo doutor fulano de tal. Não, o doutor é quem faz doutorado. Se ele não fez doutorado, ele não é doutor.
Entende? Mas a sociedade, o mundo caído, ele valoriza essas coisas. O ter é essencial para o mundo. Para o reino de Deus é o dar. No mundo é o ter, no reino de Deus é o dar. Então, quando nós aprendemos isso e conseguimos aplicar, viver isso, a nossa vida ela tem um outro sentido, ela tem um outro significado. Então, é sobre isso que eu quero trabalhar com vocês nesse primeiro ponto. E como que eu aplico aqui? Esse dar é melhor do que receber. Quando ajudamos alguém, estamos experimentando o caráter de Cristo em nós. Irmãos, amigos, queridos, é o seguinte: a maior dádiva de Deus é nós participarmos daquilo que Ele está fazendo. É a experiência. É a experiência. Olha que coisa linda, presta atenção nisso aqui. Deus, Ele é o nosso Pai. Esse é o conceito de paternidade da Bíblia. Deus é o nosso Pai. E como Pai, Ele é um Pai generoso. Nós precisamos compreender isso de uma vez por todas. Deus, como Pai, Ele é tão generoso, Ele ama tanto compartilhar alguns dos seus atributos, que Ele repartiu com o homem a mesma dádiva que Ele tem, de ser Pai também. Já observou isso, gente? Deus Pai, ele porque é generoso, Ele compartilha com o homem, compartilhou comigo. Imagina, o meu filho chega e fala, meu pai. Assim como Jesus Cristo, o Filho do nosso Senhor e Salvador, o Filho do nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele chega no Deus Pai e ele diz, Pai, meu Pai, eu trabalho porque meu Pai trabalha. Na cruz ele diz, meu Pai. Imagina, Deus compartilha, Ele reparte comigo. Aí meu filho chega aqui e me chama de Pai. Da mesma forma que Jesus chama Deus de Pai. Ele, como generoso, Deus como generoso, Ele resolveu compartilhar. Então isso é uma experiência da participação na vida de Deus. Isso é muito importante. Então, primeiro ponto, no reino de Deus, não é sobre ter, não é sobre acumular, é sobre doar, é sobre entregar. Quanto mais você der, mais você vai ter para dar, ok? Quanto mais você abençoar, mais você vai ter para usufruir. Presta atenção numa coisa, pastor, então eu tenho que dar tudo? Não, não. Eu não dou tudo. Eu dou muita coisa, mas eu não dou tudo. Eu usufruo daquilo que Deus está me dando. Então nós precisamos entender isso. Você cuida da tua casa, cuida da tua família, você abençoa os seus amigos, você abençoa os irmãos da sua igreja. Você vai, é uma rede de relacionamentos que você vai construindo e você vai alargando. Aí você coloca uma semente na África, você vai em Israel, você deixa uma semente, você vai no outro estado, você deixa uma semente. Aí você olha para uma pessoa e Deus testifica algo, você vai lá e faz uma semente. Você olha para uma igreja, um outro ministério, você vai lá e abençoa aquele ministério. Então são sementes que a gente vai plantando. Não é tudo, mais a gente abençoa. E quanto mais a gente abençoa, mais a gente dá, mais a gente recebe. Amém? Segundo ponto, a lei da semeadura e da colheita. Então nós vamos agora para 2 de Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, versículo de número 6, o capítulo é o número 9. Tá gostando do conteúdo, gente? Se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha muito, porque com certeza esse conteúdo aqui vai abençoar a vida de muita gente. E no final dessa jornada, nós estamos nessa semana, uma jornada sobre finanças, Deus, ele vai virar uma chave dentro de você e você vai crescer muito, desenvolver muito aquilo que você tá no teu coração de empreender, tá bom? 9:6 diz, 9:6, santo, é o contrário. 2 de Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Paulo dizendo para eles, ó, e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará ou em abundância colherá. Assim como na agricultura, quem colhe o que não semeia? Não tem como, né? Esse ano não choveu, então a gente não planta. Se você não planta, meu amigo, não vai acontecer milagre, não vai nascer. Isso é forte, hein? Pega essa chave. Ah, não, Deus vai fazer nascer na terra seca. Querido, não fica contando com isso não. Se eu fosse você, eu ia por aquilo que é o princípio estabelecido. A terra está seca, mas eu vou plantar. Ah, eu tenho uma semente pequenininha, mas eu vou plantar. Ah, é o melhor que eu posso. Tudo bem. É o teu melhor? Planta. Que Deus pode vir nessa terra, mesmo seca. Molha essa terra, faz chover, essa semeadura gera e dá bom. Mas não conta com essa estrutura só do milagre, não. Eu prefiro obedecer os princípios do que viver de milagres.
Amém? Amém? É difícil, né? Mas aqui no Além do Culto é pra gente furar a bolha mesmo. Então, se você não planta, não colhe. Deus estabeleceu um princípio espiritual. Isso não é só uma lei da natureza. Isso não é uma lei só natural. Isso é uma lei e um princípio espiritual. A generosidade abre portas para a abundância. Então, o que eu tenho definido na minha vida? Isso eu já ensino os meus filhos, minha esposa sabe disso. Desde quando a gente namorava, ela sabe disso. Eu quero plantar o maior número de sementes que eu puder. E olha, irmãos, presta atenção, amigos. No mundo dos negócios, eu estudo bastante isso, leio bastante, ouço bastante coisa. No mundo dos negócios, dos investimentos, as pessoas, os mestres, as pessoas que ensinam, eles falam que você precisa ter uma carteira de investimento diversificada. Ou seja, investe um pouco em bolsa de valores, em ações, fundos imobiliários, vai investindo em coisas diferentes, dólar, vai investindo em coisas diferentes. No reino de Deus, eu uso, na verdade, esse princípio eles usaram tirado da Bíblia, ok? Então, no reino de Deus, a gente precisa fazer o quê? Plantar sementes nos mais variados lugares. Então, você planta uma semente numa terra que é de um jeito, você planta numa semente de uma cultura, de uma terra que é de um outro jeito, é uma outra cultura. Você vai plantando várias sementes. Por quê? Queridos, a hora que essas sementes elas nascerem, elas tornarem árvores, elas crescerem, você não vai nem lembrar que terra você plantou. Ah, eu plantei há 20 anos atrás. Plantei há 20 anos atrás. Colhi agora. Meu Deus, por que eu tô recebendo essa bênção? Eu nem orei para acontecer. Aí Deus me faz lembrar, você não orou, mas você plantou. 23 anos atrás, você colocou uma semente nessa terra. Demorou 23 anos para essa semente nascer, crescer, produzir frutos. E esses frutos agora respingar na sua vida. Que forte, né, gente? Eu sei que você vai lembrar de muita semente que você plantou e que você está colhendo agora. De muitos anos. Hoje eu estou colhendo sementes aqui que eu plantei há 30 anos atrás. 30 anos atrás. Você acredita nisso? Hoje eu estou colhendo sementes de 30 anos atrás. Pastor do céu, mas que planta é essa que demora 30 anos para colher? Porque eu não plantei esperando colheita. Eu só plantei. Agora imagina daqui 30 anos, o tanto de semente que eu colocava 30 anos atrás não chega nem perto das sementes que eu coloco hoje. Agora imagina daqui 30 anos o que eu, os meus filhos, os meus netos, né, quem sabe, as futuras gerações. E eu falo isso, queridos, não só partindo da nossa família, mas da família de Cristo, da igreja do Senhor. Eu tenho ensinado isso, eu tenho gastado tempo, investido tempo da minha vida para ensinar isso para as pessoas. Quem tem se aproximado do meu coração, entendido do meu coração, sabe do que eu estou falando. Eu ensino as pessoas a colocar sementes. Imagine quando essas sementes elas virarem árvores e produzir os frutos na vida das pessoas. Então Deus estabeleceu um princípio espiritual. A generosidade abre portas para a abundância. Quer ter muito? Não estou dizendo para acumular, tá? Porque quanto mais Deus me dá, mais eu entrego. Quanto mais Deus me dá, mais eu entrego. Isso é abundância. Eu tenho bastante, mas não retenho. Passa muito por mim, mas não fica em mim. Esse é o princípio da gente crescer e prosperar e continuar prosperando. Vamos colocar na tela para o público 1 de Reis, capítulo 17, versículos de 12 a 16. 1 de Reis, capítulo 17. Vamos estudar um pouquinho a história da viúva de Sarepta. Glória a Deus. 1 Reis 17, versículo 12, a partir do 12 até o 16. Vamos lá, gente, versículo a versículo. Vive o Senhor teu Deus. Dá pra tirar aquele cantinho lá de cima, santo? Tá comendo um pedaço da letra lá pra mim. Vive o Senhor teu Deus. Porém, ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Nós já estudamos isso aqui. Ela falou que não tinha nada, mas eu creio que o profeta interpelou e ela disse: Não, eu tenho alguma coisa assim. Aí ela continua. Vem aqui que apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. É a mentalidade de escassez. Ó, o que eu tenho é só para a gente comer, dormir e morrer. A gente não tem outra vida. Próximo. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel:
A farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. 15. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e sua casa muitos dias. 16. Da panela a farinha não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Queridos, trazendo hoje para nossa realidade, se eu, Marcos Elias hoje, chego numa viúva pobre, e ela tem lá um pouquinho de nada, e eu falo, ô, dona viúva, o que a senhora tem aí? Ah, pastor, eu tenho aqui só um miojinho para fazer aqui só. Vou fazer esse miojo, comer com meus meninos, e amanhã nós vamos esperar a morte chegar que nós não tem mais nada. Rapaz, isso sai na internet. Porque, queridos, está escrito na Bíblia. Então alguém comentou. Vazou a informação. Está escrito na Bíblia, por isso que a gente sabe. E hoje a gente tem internet. Se alguém grava isso e coloca na internet, as pessoas me cancelam na hora. Fala, não, dona fulana, dona viúva, não faz pra senhora não. Cozinha esse miojo aí e traz pra mim primeiro. Deixa eu comer primeiro. Se sobrar, vocês comem. E a gente grava isso aí e põe na internet. Eu sou cancelado. É capaz de eu ser linchado. É pastor ladrão, é pastor explorador, é pastor não sei o quê. Mas o que a Bíblia está narrando aqui? O profeta liberou uma palavra sobre a vida da viúva. E aqui ela recebeu a palavra não como sendo da boca do homem, não como sendo do homem, mas ela entendeu que era Deus falando através da vida do profeta. E ela foi lá e cumpriu o princípio. E porque ela cumpriu o princípio, Deus estabeleceu a provisão que jamais faltou na casa dela. Então, qual que é a lição que eu aprendo aqui? Quando nós estabelecemos o princípio espiritual na nossa vida e a nossa entrega é primeiro ao Senhor, e eu quero explicar isso aqui para você. Eu não estou dizendo para você colocar dinheiro, recursos somente na igreja, porque como é um pastor falando, você deve interpretar assim, o pastor está ensinando isso porque ele quer aumentar a receita da igreja Koinonia. Não é sobre isso, irmãos. Não é sobre isso. Eu quero te ajudar, eu estou aqui entregando para você esse conteúdo, estou aqui entregando para você essas chaves espirituais, eu estou usando Bíblia. Eu não estou trabalhando aqui a tua mente, eu não estou aqui mexendo com a tua cobiça. Olha, vamos fazer um propósito aqui. Você dá 10 e Deus vai te dar 100. Não, eu sou muito racional, muito saudável, muito salutar. Eu quero te entregar o conteúdo a partir da palavra de Deus para transformar a tua mentalidade para você avançar. Não tem nada a ver com a igreja. Então, quando a gente está falando assim, em entregar primeiro para Deus, passa também pela igreja. Se você é um cristão evangélico, você precisa entregar em primeiro lugar para Deus. Então, recebi 10 reais. R$1 primeiro é do Senhor. Eu recebi 100. 10 aqui, primeiro é do Senhor. Então, eu entrego primeiro ao Senhor. Tá tudo bem. Mas não é só isso. Isso é uma das fases do princípio. Deus me deu. Deus me abençoou. Vamos supor que eu fiz um negócio. Eu ganhei 100 mil reais de lucro nesse negócio. Claro, eu tiro o meu dízimo, eu separo a minha primícia, eu faço isso. Mas o que eu posso dar primeiro ao Senhor na vida de alguém? Isso é o princípio da generosidade. É eu não querer acumular só para mim. Eu não estou com um celeiro aqui para ter uma vida de acumulação, uma vida acumuladora. Eu não quero ser um acumulador de bens. Eu tenho 2 pés. Para que eu preciso de 10 pares de tênis? Eu não preciso de 10 pares de tênis. Eu preciso de 2 pares. Só para você não ficar olhando e falar, nossa, o pastor só tem aquele tênis? Então, um dia eu tô com um, outro dia eu tô com outro. Se bem que eu gosto muito de uma coisa só. Se eu coloco uma coisa, você vai me ver com essa coisa assim. Se eu gostei daquela coisa, eu gostei daquela coisa. Puxa, o pastor só tem uma camisa. Não, eu tenho outra, mas eu gosto daquela. E aquele tênis, se ele só tem aquele? Não, eu tenho outro, mas eu gosto daquele. Sapatinho marrom, tá ligado, né? O pastor só tem aquele sapato, coitado. Vou dar um sapato para ele. Não, eu tenho outro, mas eu gosto daquele. Então, é gosto, tá bom? Mas o que eu quero dizer com isso? Não é para acumular. Tudo que vem na sua mão não é para você ser um acumulador, para você ser um homem, uma mulher que reparte. Então, dar a Deus primeiro, fazer a Deus primeiro, vai passar não só pela entrega do dízimo, também dízimo, primícia, oferta, atos de generosidade, cesta básica, pagar o concurso de alguém, pagar uma entrada de alguém na faculdade, um vestibular. Quem sabe você é mais abastado, você tem mais recursos, você pode pagar a faculdade para alguém. Imagina.
Você fala, rapaz, eu quero formar um advogado, eu quero pagar uma pessoa para estudar para ser um advogado, vou dar essa condição para ela, eu vou dar o diploma para ela, eu vou dar uma habilitação para um menino que fez 18 anos agora e não tem condições, eu quero prover isso, eu quero montar um salão de beleza e eu quero abençoar essa menina aqui, eu quero fazer ela uma menina abençoada nesse ramo, eu vou montar um lava-jato para esse cara e vou dar um up para ele tocar a vida dele. Cara, imagina, se você tem recurso para fazer isso, se Deus te deu, seja generoso. Seja generosa, reparte, compartilha. Isso é maravilhoso. Isso é fazer para Deus primeiro. Por quê? Porque quando a gente vai estudar os evangelhos, a gente entende lá aquela parábola de Jesus falando, olha, quando você fez a um dos meus pequeninos, a mim você fez. Então, quando você abençoou o filho de alguém, você estava abençoando o próprio Jesus. Quando você abriu oportunidade para alguém, você estava abrindo oportunidade para o próprio Jesus. Então, fazer para ele primeiro passa por esse princípio. Então, voltando para a história de 1 Reis 17. Aquela mulher, ao entregar a última porção que ela tinha para o profeta, que não era para o profeta, presta atenção, quando você entrega o seu dízimo aqui na igreja, eu recebo. Eu, como sacerdote, eu recebo. Mas eu sou a representatividade, a figura que representa o próprio Deus. Então, não é para o Marcos Elias que você está entregando. Por isso você não precisa entregar na minha mão. Você vem e coloca aqui no lugar específico. Você entrega aqui, mas é o Senhor que recebe. Pastor, ele recebe o meu dinheiro? Tem um banco lá no céu? Não tem. Ele não recebe o teu dinheiro. Ele recebe a tua vida. Ele recebe a motivação com que você faz. É por isso que é recorrente na minha vida, nas minhas lives, nas minhas pregações, o versículo de Provérbios 4:23, que é sobre a nossa motivação. A gente precisa guardar o nosso coração. A gente precisa entender que a nossa motivação precisa ser santificada. Então, esse princípio da multiplicação do azeite, da farinha. Eu não sei se você sabe, azeite naquela época, meu amigo, ele era uma mina de ouro. O azeite, ele gerava energia. Imagina numa época que não tinha energia elétrica. Pensa você não consegue imaginar isso. Numa época que nós estamos debaixo de uma iluminação tão forte como essa aqui, ó, você tá me vendo aí, ó, eu sou marrom escuro, né, como diz o Natanael. Você tá me vendo mais claro por causa dessa iluminação. Você tá me vendo mais claro por causa dessa iluminação. Mas naquela época não tinha energia elétrica. O azeite era usado para produzir energia. Então, meu Deus, era uma mina. Assim como a história de José, cavando os poços, de Isaac, né, cavando os poços, e tendo água no deserto, aquilo ali era uma mina de ouro, gente. O azeite também era uma mina de ouro. Agora, você tem noção de que a farinha, que falava da comida, que falava da provisão, que falava do pão de cada dia. Mateus capítulo 6, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A farinha, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nunca vai faltar. Agora, tinha um up aqui, tinha um upgrade aqui, tinha um plus aqui. Azeite, o que fala isso? Fala de riqueza. Fala de uma multiplicação. Mas para acontecer essa multiplicação, o que Deus pediu? Deus precisava tirar o quê? Um outro governo, um outro senhor do coração daquela viúva. Queridos, presta atenção, vou te entregar uma chave aqui. Tem muita gente pobre que só é pobre, só continua pobre, por quê? Porque ainda está debaixo do governo de um outro Deus, de um outro senhor, e não do Deus de Israel. Pastor, você está dizendo que todo pobre não tem Deus? Não, não foi o que eu disse. Não coloca a palavra na minha boca, não. Eu estou dizendo que tem muitas pessoas que elas continuam pobres, que elas vivem uma vida de escassez, porque Mamon, porque outro Deus governa a vida delas. E não o Deus de Israel. É isso que eu disse. Então nós precisamos entender. Deus, através do profeta, quando olha para o coração daquela viúva, percebe que, opa, eu preciso arrancar isso do coração dela. E para arrancar isso do coração dela, o que eu faço? Faz para mim primeiro. Vamos ver se você tem coragem de abandonar esse senhor aí e de transportar aqui para esse senhor. Vamos ver se você tem coragem, mulher, de entregar isso aí, esse pouquinho que você tem, que você achava que não tinha, você achava que não era nada. Vamos ver se você tem coragem de entregar para mim, porque se você tiver coragem de entregar para mim, eu vou derramar uma provisão sobre a sua vida que nunca mais vai faltar. Ou seja, o profeta, ele foi lá, ele foi uma ferramenta de Deus na vida daquela mulher para arrancar aquele mamão do coração dela, estabelecer o Deus da provisão e a partir do Deus da provisão, no lugar certo, no coração daquela mulher, nunca mais faltou nem o pão de cada dia e nem o excedente que aqui é simbolizado pelo azeite. Eita glória! Que graça, irmãos! Que chave poderosa que eu estou te entregando aqui nessa manhã. Terceiro, a generosidade é um investimento eterno. A generosidade é um investimento eterno. Mateus capítulo 6, versículo 19.
Ó, eu nem sei quantos versículos nós já lemos hoje aqui, mas você percebe que o nosso programa, além do culto, ele é estruturado no quê? Na palavra de Deus. Então é uma escola bíblica para você, gratuita, todas as manhãs às 10 horas da manhã, ok? Gente, se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva. Se inscreva e não fica só passando por aqui, não. Faz parte da nossa família, da nossa comunidade, ela está crescendo, nossa família está aumentando. Cada dia, cada semana a gente tem novas pessoas chegando. Então se inscreva no canal, deixa aqui o seu like, ative as notificações e vamos juntos compartilhar a mensagem do Reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 19 até o 21 nós vamos ler. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Vamos mais um. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Queridos, preste atenção. Vamos interpretar juntos esse texto? A Bíblia não está dizendo que você não pode guardar. Ela está dizendo, não acumuleis tesouro na terra. Não acumuleis tesouro na terra. Você não pode acumular tesouro. É diferente de você ter uma estratégia onde você tem uma reserva de emergência. Os estudiosos aí do mundo das finanças, eles dizem que uma reserva de emergência, ela é compatível com 5 ou 6 meses da renda que você tem por mês. Por exemplo, se eu ganho R$ 1.000 de salário por mês, a minha reserva de emergência, aquele dinheiro que eu deveria ter guardado ali para socorrer na minha emergência, deveria ser 5 ou 6 mil reais. Se eu ganho 1.000 por mês, eu deveria ter 5 ou 6 mil reais guardado numa conta, num lugar, para que se meu filho ficar doente, eu precisar pagar uma consulta de emergência, eu pego desse dinheiro. Meu carro quebrou, eu vou lá e pego desse dinheiro. Preciso fazer uma viagem rápida, eu vou lá e acesso esse dinheiro para que a gente não contraia dívidas. Então, não estou dizendo que nós não podemos ser organizados financeiramente. Não, o pastor ensinou lá no Além do Culto que a gente não pode guardar dinheiro. Não é isso que eu disse e me entenda bem. Não coloque palavras na minha boca e me ajuda a te ajudar. Vamos lá. Você se organiza. O que a Bíblia está dizendo, não ajunteis tesouro na terra. É aquela pessoa que ela é psicopata em guardar o dinheiro. Ela deixa de comer. Não, acha comer um lanche? Tá maluco, rapaz? Tá doido? Você tá doido? A mulher vai fazer um miojo pra nós lá, que é baratinho. R$ 2,50 o miojo. Vou pagar 20 conto no lanche. 50 conto numa pizza, rapaz. 50 conto eu invisto do seu quê? Não sei, compro tantas ações. Não é isso, gente. Não é isso. O que nós precisamos entender é que tudo da nossa vida precisa ter a moderação. A própria Escritura diz, o Senhor deu um espírito de moderação. Nós precisamos ter equilíbrio em tudo que nós fazemos. Então, cada ato que nós fazemos de generosidade, cada semente que nós colocamos no reino de Deus, ela vai gerar um futuro eterno. Ela vai gerar um futuro eterno. Todas as sementes que você colocou ao longo da tua vida no reino de Deus, ela vai reverberar na eternidade. Dar ao próximo é investir no reino de Deus. Dar ao próximo é investir no reino de Deus. E aqui eu quero te dar uma chave que ela vale ouro. Eu poderia chamar isso aqui de ouro. Na maioria das vezes, a gente acha que dar ao próximo, puxa vida, eu vi o morador de rua lá na porta da farmácia. Eu vou dar para ele porque ele é o próximo. Não, ele não é o teu próximo. Ele não é o teu próximo. Eu já vou te ajudar nisso. Ele não é o teu próximo. O próximo, ele parte de quem está perto de você. Meu próximo é a minha família, depois os meus amigos, depois os irmãos que eu pastoreio, depois... É isso, ó. É uma rede de relacionamentos. Todo mundo é o meu próximo. Não, não é todo mundo é meu próximo. Se fosse todo mundo, não seria próximo. É uma chave que eu estou te entregando aqui. Às vezes, você deixa de fazer para um filho seu para fazer para um mendigo. Tá certo? Não tá, irmão. Eu penso diferente. Problema seu. Fazer o quê? Você continua pensando diferente. Só estou te ensinando o que é certo. Eu vou pagar um restaurante pro mendigo sentar e comer e ter dignidade. Quando que você pagou um restaurante para sua mulher sentar e comer com dignidade? Ela não merece? Ela não é o teu próximo? Lava as tuas cuecas, lava as cuecas dos teus filhos, troca a fralda da sua bebê, limpa a sua casa, chora com você,
Quando você vai fechar um negócio, quando você tá sem emprego, tá doido aí pra lá e pra cá, ela tá lá de joelho dobrado orando por você. Ela não é seu próximo? Ela não merece sentar com dignidade e comer no restaurante? Irmãos, vamos avaliar. Tira o místico. Eu tenho ensinado na Koinonia, nesses dias principalmente, ao invés de você querer uma nova revelação, algo novo, meu Deus, algo que está em evidência, eu vou receber a última revelação do pacote negresco de Deus. Não, só cumpra o que está escrito na Escritura. Só cumpra aquilo que Deus já disse e está escrito. Seja um bom marido, seja uma boa esposa, seja um bom filho, seja um bom patrão, seja um bom empregado. Cumpra as Escrituras. Então, o teu próximo, investir no teu próximo, essa é uma chave que eu estou te dando. O meu próximo é quem está próximo de mim. E aí vai escalonando. Pastor, eu não posso, então, abençoar o morador de rua? Pode, irmãos, e nós fazemos isso muito, eu faço isso muito. Mas eu não faço isso, eu não deixo de abençoar o meu filho, a minha esposa, os meus amigos, os irmãos da igreja, para abençoar alguém de fora, alguém que eu nunca vi. Isso eu não faço, a não ser que Deus me mande. A não ser que Deus me dê uma palavra de conhecimento ou de sabedoria e fala, olha, aquele vai lá naquela casa e dá tanto. Vai lá naquele lugar e dá tanto. Vai naquela pessoa e faz isso. Aí é específico. Quando Deus te fala, você entende de Deus, você ouve de Deus, você vai e faz. Mas do contrário, eu vou cumprir aquilo que a Escritura está dizendo. Eu vou amar o meu próximo, eu vou ser generoso com o meu próximo, que começa pela minha família. Então, cada ato de generosidade é uma semente que gera fruto eterno. Dar ao próximo é também investir no reino de Deus. O que eu aprendo aqui? Quero finalizar esse ponto com a história de George Miller. George Miller é um pastor missionário que sustentou milhares de órfãos. Com que, pastor? Apenas confiando na generosidade e providência divina. George Miller era tão de Deus, Samuel, que ele recusava pegar oferta quando ele pregava. Ele recusava receber salário para ser pastor. Ele falava, se eu receber o salário da igreja, eu não confio em Deus. Se eu receber a oferta para pregar, eu não confio em Deus. Uma das histórias que eu gosto muito, e está no meu livro, nos dois livros está a mesma história, de que em uma manhã, em um dos orfanatos, eles precisavam ter o café da manhã e não tinha. George Miller reúne as crianças em torno da mesa e eles oram, agradecendo pela provisão, agradecendo pelo café da manhã. Ato contínuo, naquele mesmo momento, naquela madrugada, Deus já tinha preparado a provisão. A rainha, o padeiro da rainha passa um pouquinho lá no ponto do pão. A rainha não quer aquele pão, aquele monte de pão, manda doar para alguém. E eles vão lá na porta do orfanato de George Miller e falam, ô George, você quer esses pães aqui? E as crianças têm o café da manhã ali provido por Deus, fruto da oração de George Miller. E inúmeros outros testemunhos que esse homem carrega. Então, ele sustentou milhares de órfãos, milhares de crianças, confiando na generosidade e providência divina. Então é uma chave poderosa que eu quero te entregar nessa manhã. Se você confia naquele que é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Se no teu coração não tem Mamon, tem o Deus de Israel, pode acreditar que a provisão vai chegar. Amém? Quarto e último, a verdadeira colheita. Qual que é a verdadeira colheita, pastor? Vidas transformadas. 2 Coríntios 9 ainda, agora no versículo 7. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com... Tinha um corinho que a gente cantava, né? Antigamente, quem dá com alegria lá no céu entrará. E Deus recompensará. Dá com alegria, irmãos. Fazer uma entrega generosa com alegria. Deus, ele faz abundar, a segunda parte do versículo, Deus pode fazer abundar em vocês toda a graça. Eu nunca tinha tido esse entendimento que eu vou repartir com você aqui. A generosidade não é só sobre o dinheiro, mas tempo, amor, cuidado e serviço. E qual que é o resultado disso? Ver pessoas alcançadas, famílias restauradas e o reino de Deus avançado. O que é essa graça que superabunda na vida daquele que abençoa o reino de Deus? O dinheiro que você coloca como semente no reino de Deus, na igreja, nas instituições, ele é usado para quê? Para transformar vidas, para transformar famílias, para transformar cidades. Então, essa graça que Deus está falando que vai superabundar é a graça que abre a janela de oportunidade para salvação, para restauração, para cura, para multiplicação, para o cuidado de tantas vidas e tantas famílias que o seu recurso, que a sua semente, que a sua finança proporciona.
Pastor, mas eu coloquei R$ 10 lá na oferta. Eu fiz um Pix de 1,38 na oferta. Vale, pastor? Claro que vale. Você colocou uma semente poderosa no reino de Deus e Deus vai superabundar essa graça, fazendo com que 1,38 ele possa ser multiplicado na vida de tantas vidas e tantas famílias, mudando histórias, salvando pessoas, curando pessoas, libertando pessoas, colocando pessoas em uma nova condição. Isso é poderoso, isso é uma chave preciosa. E o que eu aprendo aqui? A maior recompensa de um coração generoso é ver vidas sendo transformadas para a glória de Deus. A maior recompensa de quando você tem recurso para colocar no reino de Deus, para abençoar o reino de Deus, para construir coisas para o reino de Deus, é saber que o teu recurso, que o teu dinheiro, que a tua semente, que a tua mão de obra, que a tua profissão. Pastor, eu sou dentista, pastor. Eu queria muito servir o reino de Deus. Eu já dizimo, eu já oferto, eu já sou generoso com as pessoas, mas eu quero usar a minha profissão. Vamos juntos, vamos fazer restauração na boca das pessoas. Pastor, eu sou nutricionista, pastor. Eu já dizimo, eu já oferto, eu sou generoso, sou generosa, mas eu quero usar a minha profissão para abençoar pessoas. Vamos juntos dar qualidade de vida, trazer saúde para a vida das pessoas. A maior recompensa de um coração generoso é ver vidas sendo transformadas para a glória de Deus. A minha oração nesses dias tem sido, Senhor, coloca essa semente no coração das pessoas, que elas sintam a necessidade de se doar um pouco mais, de se entregar um pouco mais à sociedade, de fazer um pouco mais para o reino de Deus, de avançar um pouco mais para o reino de Deus. Irmãos, de verdade, fazer uma primícia, uma oferta generosa e entregar o dízimo na casa do Senhor, isso é obrigação do crente. Se eu estou falando aqui agora para o crente, você recebe essa palavra em amor. Pastor, mas eu já faço primícia, eu já faço oferta generosa, pastor, eu já dizimo, eu sou um dizimista religioso, fiel. Você não faz mais do que a sua obrigação. Essa é a minha obrigação. Pastor, e o excedente, ou algo a mais? Cara, eu vou usar a minha profissão para servir alguém. Eu vou usar a minha estrutura para servir alguém. Eu vou usar a minha expertise para servir alguém, para abençoar alguém. É algo a mais, é uma entrega aperfeiçoada. Então é sobre isso que eu quero dizer para você. Concluo aqui dizendo que a generosidade é mais do que um ato. Ah, pastor, eu só dei. Não, é muito mais do que isso. É um estilo de vida que reflete o próprio coração de Deus. É quando você olha para aquela pessoa e fala, puxa vida, o estilo de vida dela é um estilo de vida generosa. Eu quero aqui contar um testemunho. Eu vou contar um testemunho para vocês. Fica de reflexão. Hoje não sei que dia que é hoje. Mas essa semana eu fui fazer o teste de um cartão aqui na associação, cartão de crédito meu, que fazia muito tempo que eu não usava. E aí eu falei, Michel, tem uma máquina aí de cartão aqui da associação que eu posso testar esse cartão? Ô, pastor, tem sim. Ligou a máquina e tal. Aí eu peguei, coloquei o cartão. Ele falou, quanto que coloca para testar, pastor? R$ 1? Eu falei, não, coloca 100. Ele, 100? Coloca R$ 100. Eu não sei se o cartão tá funcionando. Se funcionar, já fica R$ 100 de oferta para associação. Aí ele, beleza. Foi lá, digitou 100, passou o cartão deu certo. 100zinho para associação. Aí ele, rapaz, você é diferenciado mesmo, mãe. Ninguém testa cartão com R$ 100, testa com um. Eu falei para ele, imagina Deus lá no céu, olhando para a terra, com uma bênção generosa, um recurso lá que ele falou, hoje Deus acordou, né? Deus não acorda, ele não dorme, né? Mas Deus naquele dia olhou para a terra assim e falou, rapaz, em Andradina hoje, eu tô querendo abençoar alguém, tô querendo abençoar um coração generoso. Aí ele vê 2 pessoas lá que fizeram a mesma coisa no mesmo dia. Fez um que testou o cartão com 1.000, caiu R$ 1 na conta da associação para ajudar os órfãos, as viúvas, o mercado solidário e não sei o que lá. Aí o outro foi lá e colocou 100 sementes. Um colocou uma semente, outro colocou 100. Você acha que Deus ele vai preferir investir no coração de quem colocou 100 sementes ou no coração de quem colocou uma só? Salva as devidas proporções. Se você só tem uma semente e é aquilo que você deu, e eu tenho mais do que 100 sementes e dei só 100, eu dei menos que você. Mas não é sobre isso que eu tô falando. Tô falando sobre essa generosidade de ser espontânea, de ser um estilo de vida. Foi mais forte que eu. E eu sou assim. Então, em quem Deus investiria nesse dia? Claro que ele investiria no Pai aqui. Com certeza. Não tem dúvida disso. Então é um estilo de vida generosa. Quero repartir isso aqui com você nessa manhã. Tenha um estilo de vida generosa. Não é só uma vez. Ah, pastor, 1987 eu lembro. Eu comprei uma bicicleta para o menino de presente. Tá, mas e de 87 para cá? O que você fez mais? Não lembro. Acho que eu não lembro mais não. Não, então não é um estilo. Você teve uma ação. Eu não estou falando de ter uma ação. O que eu estou tentando trazer para você aqui é que você tenha um estilo de vida generoso. Quanto mais sementes você depositar,
Quanto mais recursos você colocar na vida de alguém, quanto mais sementes você plantar na vida das pessoas, mais sementes você colocar no reino de Deus, mais esse estilo de vida vai ficar frequente no seu coração. Quem dá, semeia esperança e colhe transformação. A minha oração nesses dias é que você semeie muito, que você plante muito e que o teu coração, a tua vida, o teu sistema de pensamentos, o teu estilo de vida possa glorificar Jesus e que a generosidade seja de fato a extensão da nova natureza, da natureza de Cristo na sua vida. Amém? Espero que tenha te abençoado essa aula, esse conteúdo, essa manhã poderosa, que o Espírito Santo possa pegar essa palavra e colocar lá dentro do seu coração, que essa palavra se torne rema para você, para mim e para todos nós. Tenha um excelente dia, abençoado, produtivo e cheio da presença do Espírito Santo. Espero você amanhã, às 10 horas da manhã, aqui no canal. Deus abençoe.